Olá pessoal, sou o professor João Manuel, sou professor de Biologia e vamos dar continuidade aos estudos da bioquímica, agora dando continuidade aos estudos da molécula de água. Bom, na aula anterior a gente viu a importância da molécula de água para os estudos bioquímicos. E uma delas estava correlacionado com a participação da água nas reações. Um exemplo que a gente viu foi a hidrólise. Aqui a gente vai ver a retirada de molécula de água dentro de uma reação, que a gente chama de desidratação, uma reação de desidratação, porque a molécula vai sair quando for juntada uma molécula na outra. Aqui a gente vê dois monossacarídeos, tanto a beta-glicose, porque no carbono 1 a hidroxila é apontada para cima, aí a gente classifica ela como sendo beta-glicose, e se ela fosse apontada para baixo seria alfa-glicose. E aqui a gente percebe a numeração desses carbonos. Perceba que para eu classificar um monossacarídeo, a gente vai ver um pouco mais à frente, é preciso que a gente tenha a posição da hidroxila no carbono 1 apontada para cima na estrutura espacial. Se no carbono 1 a hidroxila tivesse apontada para baixo, a gente diria que ela é uma alfa-glicose, mas como está para cima, é uma beta-glicose. Do outro lado, tem outro monossacarídeo, que é o alfa-galactose, porque no carbono 1 a hidroxila está apontada para baixo, a alfa-galactose. Bom, esses dois monossacarídeos juntos vai dar origem a um disacarídeo chamado lactose. E aqui a gente vê que a reação da hidroxila vai dar origem a uma ligação glicosídica lactose beta na posição 1,4. A lactose é o meu disacarídeo e a ligação vai estar na posição beta, porque a minha glicose é beta, na posição 1,4, no carbono 1 com o carbono 4. E essa reação vai dar como origem a liberação de uma molécula de água. E por isso a gente vai dizer que essa reação é uma reação de desidratação. Uma outra importância da água nos processos bioquímicos está no transporte, como foi dito antes. E aí essa água ela vai estar em grande participação no sangue. O sangue tem importância altíssima no transporte de substâncias dentro do organismo, bem como de elementos figurados e células, que sejam células eritrócitos que fazem o transporte de oxigênio e o controle também do pH sanguíneo, ele participa desse processo que a gente vai ver na fisiologia e também transporta outras substâncias, como elementos figurados, que são as plaquetas, bem como células de defesa, que são os glóbulos brancos. Uma outra importância da água para os estudos bioquímicos está na regulação térmica. Quando o corpo tem uma temperatura mais elevada, seja por qualquer motivo, inclusive atividade física, aí a temperatura aumenta, essa temperatura, ela em excesso, precisa ser eliminada para o ambiente. E uma das formas que o organismo utiliza-se para eliminar esse calor em excesso é justamente a utilização da água, que possui um calor específico muito alto, e aí ela absorve essa energia do corpo e elimina na forma de água evaporada. E aí a gente percebe a grande importância que tem da água na regulação térmica. Ora, tendo tanta importância a água assim para o nosso organismo, para os estudos bioquímicos, é interessante, portanto, que a gente veja os sinais de desidratação no corpo. Por exemplo, para você evitar a desidratação, é preciso que você beba água mesmo sem sede. É interessante que beber água não está correlacionado com beber grandes volumes de uma vez só. A gente tem que beber água em pequenas quantidades, mas em intervalos de tempo pequeno. Devemos beber cerca de não podemos beber menos que 1,5 litro de água. Obviamente que isso vai variar também de acordo com o nível de atividade do indivíduo, bem como sua massa corpórea. Em situação de calor, aumente a ingestão de água. Reforce o consumo de alimentos naturais com alto teor de água,
Exemplo, melancias, tomates, entre outros alimentos que têm uma concentração altíssima de água. Quais são os sintomas que a gente pode perceber quando o corpo está desidratado? Tonturas e desmaios podem aparecer, a boca, língua e lábios começam a ficar secas, a gente tem fadiga ou cansaço excessivo, a pele começa a ficar ressecada, a gente tem uma urina mais escura e a gente urina poucas vezes no dia. Esses são os sintomas que a gente pode observar quando o corpo está desidratado. Agora vamos falar dos sais minerais, que eles são nutrientes inorgânicos essenciais ao funcionamento do organismo. Estão presentes tanto em estruturas corporais quanto em processos metabólicos. Embora não sejam necessários em pequenas quantidades, desempenham funções vitais, como a formação de ossos e dentes, a regulação do equilíbrio hídrico e osmótico, participação na condição de impulsos nervosos e na contração muscular. São exemplos de atividade que a gente tem dos sais minerais dentro do nosso organismo. Além disso, muitos sais minerais atuam como cofatores enzimáticos, sendo indispensáveis para a atividade de diversas enzimas. Podem ser classificados em macrominerais, que aí são exigidos em maiores quantidades, como cálcio, fósforo e potássio, são exemplos de macrominerais, e microminerais ou oligoelementos, que são necessários em menores concentrações. Exemplos dele: ferro, zinco, cobre, mas eles são igualmente importantes para a manutenção da vida, tais quais os macroelementos, os macrominerais. Os sais minerais, eles constituem a porção inorgânica estudada pela bioquímica. Ele auxiliam em diversas atividades, como a gente falou anteriormente, contração muscular, condução do impulso nervoso, participa da estrutura óssea, tanto de dente quanto dos ossos em geral do corpo. Eles, como eu falei, eles podem ser classificados como macrominerais. O corpo necessita de grandes quantidades, acima de 100 miligramas por dia. Aí os exemplos: cálcio, potássio, fósforo, sódio, cloreto, magnésio, enxofre e os microminerais. O corpo necessita de pequenas quantidades, abaixo de 100 miligramas por dia. Ferro, zinco, cobre, iodo, flúor. Os macrominerais, a gente percebe que os macrominerais como o cálcio estão presentes nos dentes, nos ossos, músculos e nervos. Quais são as fontes que a gente pode encontrar esse cálcio? Vegetais em laticínios. O fósforo é componente do ATP, que é a moeda de energia utilizada, que vai ser visto na bioenergética, no processo de respiração celular. É ele que vai armazenar a energia necessária para as nossas atividades, oriundas do processo metabólico. Eles também participam da formação do DNA e RNA, como os fosfolipídios. A fonte nos fosfolipídios que estão na membrana plasmática, que vai ser visto na aula de lipídio como fosfolipídio. As fontes de fósforo estão em carnes, cereais e laticínios. O potássio participa do impulso nervoso, o equilíbrio osmótico, e aí a fonte de cálcio está na banana, na carne, no leite. O sódio, que participa também do impulso nervoso, e ele participa do equilíbrio osmótico. A fonte, o sal de cozinha. Outros exemplos: o cloro tem a formação de ácido clorídrico, também participa do equilíbrio osmótico. A fonte, sal de cozinha e carnes. Magnésio. O magnésio é importante em reações enzimáticas, presente nas moléculas da clorofila. Fonte para magnésio, vegetais. E por último, para macrominerais, tem a produção de enzimas com enxofre, de enzimas e vitaminas. Ela atua na desintoxicação do organismo, no fígado. O fígado é que filtra tudo o que não presta dentro do nosso corpo, participa de reações de neutralização para que as substâncias exteriores que são tóxicas não possam comprometer o nosso sistema fisiológico.
A fonte são carnes, ovos e leite. Os microminerais, que são necessárias uma quantidade menor de que 100 miligramas por dia. E aí o ferro, que é o componente da hemoglobina, a fonte, carne, fígado e vegetais. O zinco, com reações enzimáticas, eles também auxiliam no sistema imune. A fonte, carne, legumes e castanhas. O cobre, que atua na formação de energia pelas células, sistema imunológico. E aí a fonte é o fígado, castanhas e sementes. O iodo, que vai participar dos hormônios tiroidianos, e a fonte é o sal de cozinha iodado. E aqui é importante a gente ver que existe uma legislação que obriga o sal de cozinha a ser iodado para corrigir as deficiências de iodo que possa haver na alimentação. E o flúor, constituinte de dentes e ossos, a fonte peixes, água, fluoretado. Bom, vamos ficar por aqui nessa aula de continuidade da água, bem como explanação do conteúdo de sais minerais na bioquímica. E na próxima aula nos encontramos para falar sobre carboidratos. Até a próxima aula.